Que bênção estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Que alegria pela TV Canção Nova entrar na tua casa, entrar no teu lar. E vamos juntos hoje rezar, partilhar assuntos espirituais que muito vão ajudar você. Quero convidar você a ficar até o final deste programa, 45 minutos. Dedicar 45 minutos à sua espiritualidade. Dedicar 45 minutos à reflexão. Dedicar 45 minutos à sua alma. Prometo a você que não será uma perda de tempo. Prometo. Se fosse perda de tempo, eu creio que nem eu estaria aqui com você. Mas será edificante. Esse programa será edificante. Porque sempre é edificante você meditar o que os santos falam, o que os santos viveram. E aqui nós estamos com José Maria Escrivá. Hoje com o livro Suco, e entramos num capítulo novo hoje, nós vamos falar sobre humildade. Eita, se prepare, vai ser bom demais. Humildade, como a gente precisa de humildade. É um capítulo longo. Nós vamos meditar sobre humildade, tão importante. Você que quer este livro e todos os outros 3, Caminho, Suco e Forja, é só adquirir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros. Aconselho muito você adquirir. Vamos lá, minha gente, vamos aproveitar porque Deus tem muito a trabalhar no nosso coração. Humildade. Então estamos na página 100, parágrafo 259. A oração é a humildade do homem que reconhece a sua profunda miséria e a grandeza de Deus a quem se dirige e adora, de maneira que tudo espera dele e nada de si mesmo. Olha que fantástico. O que é oração? Oração é a humildade do homem. Gente, olha isso. É por isso que só reza quem é humilde. Por que muita gente não reza? Porque não é humilde. Gente, isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico. Por que muita gente não reza? Porque não é humilde. Por quê? Se eu não rezo, é porque eu não preciso de Deus. Eu dou conta sozinho, viu? Se eu não rezo, é porque eu sou bom. Eu sou bom, eu me viro, eu sou bom, eu sou capacitado, eu sei fazer as coisas, eu sei trabalhar, eu estudei, eu fiz faculdade, eu estou me dando bem na vida, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho tudo. Meu Deus, a pessoa que não reza, ela acha que sozinha ela dá conta. Quem reza é porque ele é tão humilde que sabe, se eu não orar, eu não dou conta. Porque quem reza sabe que se eu tenho saúde, é Deus quem vai me dar a saúde. Se eu tenho inteligência, é Deus quem vai me dar a inteligência. O humilde, ele sabe que ele não pode nada. O humilde sabe que ele é criatura. O humilde sabe que ele precisa de Deus. E por precisar de Deus, eu rezo. Então, gente, orar é um ato de humildade. Orar é um ato da criatura adorando o seu Criador. Então, quem não reza é porque é autossuficiente. Pergunte se o demônio reza. O demônio não reza. O demônio não reza porque o demônio é soberbo. O demônio não quer precisar de Deus, então não reza. Então aqueles que não rezam se assemelham aos demônios, né? Humildade é rezar. Olha que bonito. Primeiro ensinamento de hoje. Rezar é humildade. A fé é a humildade da razão, que renuncia ao seu próprio critério e se prostra diante dos juízos e autoridades da igreja. Olha que interessante. Fé é um ato de humildade. Humilha a razão. Gente, o que é fé? Fé é um conhecimento que muitas vezes ultrapassa a razão. Fé é um conhecimento que muitas vezes ultrapassa a razão. Se nós formos, não sei se eu acho aqui, vamos ver se eu consigo achar.
Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, olha a fé. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Ora, se você não viu, como é que você tem certeza? Você já parou para pensar? Então a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se viu. Mas se você não viu, como é que você tem certeza? É porque eu tenho fé. Então preste atenção. A fé é a humildade da razão, que renuncia ao seu próprio critério. Então a razão, ela renuncia ao seu próprio critério. Qual é o critério da razão? Eu preciso ver para crer. Esse é um dos critérios. Eu preciso ver, eu preciso provar. E se eu não ver, e se eu não provar, eu não acredito. Não, mas a fé, ela passa acima disso. E por que que você crê em Deus mesmo sem ter visto? Ora, creio porque Ele falou. Eu creio porque Ele revelou uma palavra. Eu creio por tantos motivos. Não preciso ver para crer. Gente, é humildade, hein? Humildade. Então a fé é a humildade da razão. Por que que muitas pessoas de hoje não creem em Deus e se dizem ateus? Porque se Deus não entrar no laboratório e eu não puder fazer experiências com Deus para comprovar que Ele existe, eu não vou acreditar. Interessante, né? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. As mesmas pessoas que dizem eu não acredito que Deus existe, são as mesmas que acreditam que o homem já pisou na lua. A pergunta é, você foi com o homem na lua? Você foi lá? Não, eu não fui lá, mas eu acredito. Então, veja, a gente é capaz de acreditar em coisas que a gente não foi pessoalmente lá. Você acredita em coisas que te disseram, que dizem que tem uma filmagem, mas você não viu. Ou seja, o ser humano de hoje é aquele que é capaz de colocar fé em coisas humanas e não é capaz de colocar fé em coisas espirituais. Mas de fato, gente, humildade, para ter fé você precisa ter humildade. Por exemplo, nós que somos católicos, quando a igreja diz assim para você que aquele pão, depois da missa, depois do ato de consagração na missa, já não é mais pão, é o corpo de Cristo. Beleza, mas eu não estou vendo. Fé é a certeza a respeito do que não se vê. Então, de fato, eu vejo o pão, mas a igreja está falando para você que não é pão. Agora é Jesus? Mas por que a igreja diz que é Jesus? Porque Jesus falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a gente coloca fé nessa palavra, mesmo que a gente não veja. Então assim, por que que muitos não rezam? Porque são soberbos. Por que que muitos não creem? Porque são soberbos. Porque só acredita no que vê. Só acredita na razão. Quão pobre é. Esqueceu o que é espiritual. E esse tipo de gente acha que, por exemplo, até de você mesmo, o que você enxerga? Você enxerga teu corpo, mas você não enxerga a tua alma. Então a sua alma não existe porque você não a enxerga. O seu espírito não existe porque você não enxerga. Então você é só corpo, você é só matéria. Para muita gente é assim, eu sou só corpo, eu sou só matéria. E depois dessa vida não tem mais nada. Veja, a pessoa não tem fé, mas não tem fé porque não tem humildade. Não tem humildade de reconhecer que tem algo acima, que tem algo superior, que tem algo que a sua cabeça não consegue administrar. A sua cabeça não consegue. E deixa eu te falar uma coisa. No dia que Deus couber na tua cabeça, Ele deixou de ser Deus.
Então por que Deus não cabe na cabeça de cientista? Porque Deus é maior do que todos os cientistas juntos. Deus é maior do que todas a nossa razão junta todo mundo, junta os mais inteligentes da terra. Deus não cabe na cabeça de todos eles. Porque Deus é Deus. E se um dia Deus couber na cabeça de alguém, ele deixa de ser Deus. Porque Deus é infinito. Como é que o infinito cabe no finito? Não tem como. A sua cabeça é finita. A sua cabeça tem limites. A minha razão é finita. A minha cabeça tem limites. Então o infinito não cabe. Não cabe. Dá para entender ou não? Mas o ser humano é besta. O ser humano é besta. Acha que domina tudo. Acha que pode tudo. Acha que é Deus. É aquele... Gente, nunca se esqueça. Abra aí sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, ou melhor, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, né? Gênesis capítulo 3, versículo 5. Mas Deus bem sabe, isso aqui é a serpente falando, né? Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Está aqui. O demônio iludiu Adão e Eva de que se eles comessem daquele fruto, eles iriam se tornar conhecedores do bem e do mal. Tá claro ou não tá? Se tornariam deuses. Eva ouviu isso. Você vai se tornar uma deusa. E ela acreditou. Acreditou na pior besteira de que o homem pode se tornar Deus. O contrário, a gente sabe que é possível. Deus se tornar homem. E para nos salvar isso aconteceu, né? Deus se fez homem. Mas não é possível o contrário, o homem se fazer Deus. Por participação, sim. Eu posso participar da divindade de Deus, mas eu não posso ser Deus por natureza. Não posso ser Deus por natureza. Que ridículo ser humano que quer ser Deus. Quantos hoje se arvoram? A fé é a humildade da razão que renuncia ao seu próprio critério e se prostra diante dos juízos e da autoridade da igreja. Então isso é humildade. Eu me prostro. Se Deus falou, está falado. Se a palavra de Deus falou, está falado. Eu não entendo muita coisa. Na minha cabeça não entra. Mas quem diz que é para entrar tudo na cabeça? Com o critério da razão. Então a Eucaristia, por exemplo, nunca vai entrar na sua cabeça. Por quê? Porque não tem como. Não tem como. Você olha é pão, você toca é pão, você sente cheiro de pão, você coloca na boca é pão. É gosto de pão. Mas quando ele fala que não é pão. Então, assim, quando ele fala que não é pão, então não é pão. É fé. Eu não vejo, mas eu tenho uma certeza de que não é pão, é Jesus. Só quem tem humildade. Eu vou parar por aqui. A gente nem terminou o primeiro parágrafo. Vou dar um intervalo. A gente ainda tem 30 minutos de programa e a gente já volta, tá certo? E a gente vai então continuar essa bênção que está sendo o programa de hoje sobre humildade. Espero por você, até daqui a pouco, vai tomar uma aguinha, um banheiro rapidinho, 1 minuto e a gente já volta. Estamos de volta, programa Som do Monte, Deus abençoe você. Estamos com o livro Suco, São José Maria Escrivá, estamos no parágrafo 259. E nós já estávamos lendo, né, no primeiro bloco, vimos que a oração é a humildade do homem. Só reza quem é humilde. Vimos que a fé é a humildade da razão. Só tem fé quem é humilde. Agora, a obediência é a humildade da vontade, que se sujeita ao querer alheio por Deus. Olha que interessante.
Então veja, a oração é a humildade do homem, a razão, a fé é a humildade da razão e agora a obediência é a humildade da vontade. Porque quando você obedece, você precisa deixar a sua vontade de lado. Porque assim, a gente tem as nossas vontades. Então, um filho que tem que obedecer o pai. O filho quer passear com os amigos. E o pai e a mãe dizem, você não vai. Obedecer é dizer não à sua vontade para fazer a vontade do outro. Então, o que é obediência? Obediência é fazer a vontade do outro. Por isso que não é fácil. Obediência é não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de outra pessoa. Só que quando a outra pessoa pede o que a gente já queria fazer, é fácil. Então a pessoa diz assim para você, ô filho, vamos passear no shopping com o papai e com a mamãe hoje? Vamos? Opa, na hora, é isso que eu já estava querendo isso mesmo. Obedecer quando eu também quero é fácil. Agora, obedecer quando eu não quero. Ô filho, vamos para o hospital, eu preciso fazer uma visita. Ah, mãe, pai, mas eu não queria, eu precisava fazer. Você veja, quando a vontade do outro é diferente da minha, começa a ser mais difícil. E para obedecer o outro, eu preciso de humildade. Por quê? Para obedecer, eu tenho que entender que se o... Veja bem, eu vou falar da obediência a Deus. Deus pede uma coisa para você. Só que ele pede uma coisa difícil. E ele pede algo que você não queria fazer. Então, para obedecer, você vai ter que ter humildade. Por que humildade? Porque obediência é fazer a vontade do outro. Então, nesse caso, obediência é fazer a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus não era o que você queria. Só que vai precisar ter humildade agora. Humildade por quê? Porque é você entender que a vontade dele é melhor que a minha. Tá entendendo? Quem não é humilde não vai ser obediente. Por quê? Para fazer a vontade de Deus, eu tenho que entender que o que ele está pedindo para mim é melhor do que eu. Humildade. Quem não é humilde não obedece. Quem não é humilde não consegue obedecer. É por isso que Lúcifer, o demônio, caiu do céu, se tornou demônio, porque não quis obedecer, não foi humilde. Os padres da igreja dizem que um dos motivos que Lúcifer caiu do céu é porque não foi humilde, porque não quis obedecer. Ora, eu acabei de ler o relato de Gênesis capítulo 3. Por que Adão e Eva caíram? Porque não foram humildes, não quiseram obedecer. Gente, vá lá na sua Bíblia, olha aqui, ó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Veja, isso aqui é o quê? É mandamento de Deus. Você pode comer de tudo, mas não coma essa. Isso aqui é mandamento meu. Isso aqui é vontade minha. Agora, a serpente aparece, começa a iludir Adão e Eva e eles comem. Eles não obedeceram. E por que não obedeceram? Porque não foram humildes. Porque não quiseram fazer a vontade de Deus, quiseram fazer a sua própria. Não entenderam que a vontade de Deus era melhor que a deles. Então, obediência é a humildade da vontade. A sua vontade vai ter que se sujeitar ao querer alheio. E tudo por amor a Deus. E claro, a obediência não é só a Deus diretamente, a obediência aos pais, a obediência ao meu superior, a obediência ao padre, a obediência ao bispo, a obediência ao papa.
E toda vez que eu obedeço a alguém é por Deus. Então eu obedeço o meu superior porque ele faz as vezes de Deus. Eu obedeço aos padres, aos bispos, ao papa, porque faz as vezes de Deus. Mas para fazer isso tem que ter humildade. Quem não tem humildade não obedece. Ah, eu tenho um filho muito desobediente. Então, está faltando humildade para ele. Enquanto ele não entender que a vontade dele ter que se sujeitar do outro, enquanto ele não for humilde, ele não vai conseguir obedecer. A castidade é a humildade da carne que se submete ao espírito. Olha que lindo. Castidade é humildade também. Ou seja, não deixar a carne mandar. Não, a carne não pode mandar. Se você deixar a carne mandar, você não será casto. Então você tem que deixar o espírito mandar. Só que para deixar o espírito mandar, tem que ter humildade. Então é a humildade da carne. A carne terá que ser humilde. A carne tem que dizer para a carne, você não sabe o que é o melhor. A carne vai fazer o que não deve. Tem que ser humilde. Quem é melhor que a carne é o espírito. Então deixa a carne. Deixa a carne. Deixa o espírito mandar. Deixa o espírito mandar. Gente, que meditação maravilhosa, hein? A mortificação exterior é a humildade dos sentidos. Olha que interessante. Então, quando você é capaz de mortificar os seus sentidos, é humildade. É reconhecer que eles estão contaminados, é reconhecer que eles sozinhos não dão conta. Então você começa a mortificar os seus olhos, você começa a mortificar o seu tato, você começa a mortificar o seu paladar. Então por isso que a gente faz mortificação de não comer o que a gente gosta. É por isso que você faz várias mortificações que estão presos aos nossos sentidos. E mortificação é humildade, humildade, humildade. Humildade é reconhecer que os sentidos são fracos. A penitência é a humildade de todas as paixões imoladas ao Senhor. Olha que forte isso. A penitência é a humildade de todas as paixões imoladas ao Senhor. A humildade é a verdade no caminho da luta ascética. Olha isso. Na verdade, essa é uma repetição, né, em todos os santos. Humildade é a verdade. O que é a humildade? A humildade é a verdade. A humildade é a verdade no caminho da luta ascética. Então vou repetir rapidamente agora todas as que a gente meditou. A oração é a humildade do homem. A fé é a humildade da razão. A obediência é a humildade da vontade. A castidade é a humildade da carne. A mortificação exterior é a humildade dos sentidos. A penitência é a humildade de todas as paixões. E a humildade é a verdade no caminho da luta ascética. Impressionante. Maravilhoso. 260. É uma coisa muito grande saber-se nada diante de Deus, porque é assim mesmo. Humildade é você entender que você é nada. Gente, nós somos nada. Nós somos nada. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Por que Deus forma a gente do barro? Para a gente entender que a gente é pó. Por isso que na quarta-feira de cinzas, coloca uma cinza na nossa cabeça dizendo, lembra-te que és pó. E ao pó há de voltar. Então assim, você não é nada. Isso, gente, humildade é você reconhecer sua pequenez. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2.
Lucas capítulo 2, versículo 46. Lucas capítulo 2, versículo 46. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Em outras traduções, porque olhou para a humildade de sua serva. Então o que está acontecendo aqui? Maria reconhece que ela é nada. Olha que lindo isso. Maria reconhece que ela é nada. Maria é humilde. Maria é humilde. É uma coisa muito grande saber-se nada diante de Deus. Diante de Deus você não é nada. E diante de quem Maria está agora? Maria está diante de Deus. Minha alma glorifica ao Senhor. Veja, ela está louvando a Deus. Ela está exultando a Deus. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Ela sabe disso. Tinha tanta gente melhor do que eu, tinha tanta gente mais poderosa do que eu, mas os poderosos ele derrubou e os humildes ele exaltou. Ela está do lado dos humildes. Ela fala, ele olhou para a humildade da sua serva. Humildade é você entender que você não é nada. Então, e o bonito é a gente ver um Deus que é tudo, um Deus que é grande, um Deus que é todo poderoso. Ele se rebaixou, né? Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo... Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Preste atenção nisso. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe ortogou o nome que está acima de todos os nomes. Gente, olha o que Filipenses capítulo 2 está nos dizendo. Ele, sendo Deus, se rebaixou, se humilhou até morte de cruz, mas Deus o exaltou. E aí, se nós formos lá no livro do Gênesis, capítulo 3, enquanto Deus se rebaixa, a serpente propõe para Adão e Eva, se eles querem ser deuses, eles querem ser deuses. Enquanto o Deus se rebaixa, o ser humano quer subir. Enquanto Deus desce, o ser humano quer subir. E, gente, é assim até os dias de hoje. É assim até os dias de hoje. Então, quer agradar a Deus, seja humilde. Reconheça que você é nada. Nada. 261. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha isso. Humildade de Jesus. Jesus era humilde. Esta era a grande característica de Jesus. Jesus, um homem que pregava como ninguém pregava, curava como ninguém curava. O homem famoso da sua época, mas foi humilde. Ao ponto de dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender essa humildade de Jesus. E se a gente for ver, nasceu no presépio, humilde. Não nesse presépio bonito que a gente faz, não. Ele nasceu onde os animais comem. Ele nasceu num lugar humilde. Teve uma profissão humilde. Viveu uma simplicidade de vida, não tinha onde reclinar a cabeça. Era cuidado pelas outras pessoas, ou seja, tinha uma renda muito pequena, uma vida simples. Jesus teve uma vida muito simples. Pedia para os seus apóstolos serem simples. Olha, quando vocês forem aí evangelizar, não levem muita coisa não. Não levem bolsa, não levem nada. Jesus era humilde e pedia simplicidade e humildade dos seus. Jesus deu exemplo, Jesus lavou o pé deles, falou, olha, eu sendo mestre estou aqui lavando os pés de vocês. Assim como eu estou fazendo, vocês também devem fazer.
Gente, Jesus foi humilde, 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 humilde. Aceitou ser interrogado, ele sendo o rei verdadeiro, aceitou ser interrogado por os reis deste mundo. Pilatos o interroga. Tu és rei? E Jesus diz, eu sou rei. Mas o meu reino não é daqui. Você só tem autoridade porque foi te dada, Pilatos. Mas olha a humildade de Jesus de estar diante dos reis, estar e viver uma vida simples, viver uma vida humilde, chegar à cruz. Jesus foi humilde e nós queremos ser grandes. Só que isso, a gente não entende que o processo é o seguinte. Tem gente que não aguenta isso. Tem gente que não aguenta isso. Tem gente que acha que não tem vantagem em ser humilde. Só que as pessoas não entendem isso. Preste atenção. Jesus se humilhou, se humilhou, se humilhou, se humilhou, ok? Mas por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe ortogou o nome que está acima de todos os nomes. Então o que as pessoas não entendem? É que depois vai ser exaltado. Não foi o que Maria cantou? Acabei de ler. Os poderosos foram destronados, mas os humildes foram exaltados. Então o que as pessoas não entendem é que se eu for humilde, chegará um dia que eu serei exaltado. Agora, se você quis ser orgulhosão, um dia você vai ser destronado. Então eu prefiro o caminho de descer e depois subir do que o caminho de subir e depois descer. Porque uma coisa é você desce e depois você sobe. E aí o que vai ficar para sempre é a última condição. Então você primeiro desceu, agora você sobe, agora esse aqui permanece. Agora é aquele que estava grande, quis ser poderoso, agora você vai descer e agora vai ficar aí para sempre, humilhado. Então vamos entender que a gente é nada. Que lição para ti que és um pobre instrumento de barro. Acabei de ler a passagem que fala que nós somos barro. Ele sempre misericordioso levantou-te, fazendo brilhar na tua vileza, gratuitamente elevar as luzes do sol da graça. E tu quantas vezes não disfarçaste a tua soberba sob a capa da dignidade e da justiça? E quantas ocasiões de aprender do mestre não desaproveitaste por não teres sabido sobrenaturalizá-las? Então quantas vezes a gente perde a oportunidade para ser humilde? Por exemplo, tem pessoas falando mal de você, tem pessoas te humilhando. A gente poderia aproveitar essas oportunidades para sermos santos, para sermos humildes. Mas muitas vezes nós desprezamos. Interessante, vamos avaliar como Jesus ele enfrentava as ofensas. Vamos avaliar como Jesus enfrentava as afrontas. Diz a palavra que ele ficava em silêncio. Agora nós nos justificamos, afrontamos, temos dificuldade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. 262. Essas depressões, porque vês ou porque descobrem os teus defeitos, não têm fundamento? Pare, pede a verdadeira humildade. E aí, olha que fantástico José Maria Escrivá está falando agora. E quando as pessoas veem os teus defeitos, você fica depressivo. Não estou falando aqui da depressão como a gente entende, como essa doença do nosso século. Mas depressão, ou seja, a pessoa se entristece, alguém viu o teu defeito, alguém viu tua fraqueza e você já fica triste, já fica amuado, já fica depressivo, já fica angustiado. José Maria Escrivá está dizendo, pede a verdadeira humildade, porque a verdadeira humildade não tem medo de ver a sua miséria. A sua miséria não lhe é estranha.
A sua miséria não lhe é estranha. Então, quando você é orgulhoso, você mesmo não quer ver as suas misérias, você mesmo não quer ver os seus pecados e muito mais os outros. Aí que você não quer que os outros vejam que você é fraco, aí que você que não quer que os outros vejam os seus pecados. Mas o humilde, ele sabe quem ele é, ele sabe os pecados que ele tem. E quando o outro vê isso, ele não fica bravo. Ele não fica depressivo. Porque ele sabe que o meu irmão viu foi a verdade. Sabe o que você viu, meu irmão? Você viu a verdade de quem eu sou. Eu sou isso aí mesmo. Eu não sou tão bom. Aí talvez a pessoa diga, nossa, eu não sei como você foi capaz de fazer isso. Pois é. Você achava que eu era bom, mas eu não sou tão bom quanto você achava que eu era. Então qual é a pior coisa? É quando a gente começa a se enganar. A pior coisa é quando a gente começa a se enganar. E por isso que humildade é a verdade de quem eu sou. Humildade é você entender a verdade de quem eu sou. Isso é humildade. Porque o que não é humildade? É a mentira. Você começa a se passar por bom, sendo que você não é bom. Então você começa a mentir para si mesmo, mentir para as pessoas e mentir para Deus. Claro, Deus você não engana nunca. Deus sabe quem você é. E por isso que agradava muito Jesus quando chegavam até ele dizendo, Jesus, tem de piedade de mim porque eu sou um pecador. É por isso que depois Jesus vai contar aquela parábola do publicano, onde diz que um batia no peito e dizia, eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como eles, eu dou o dízimo, eu sou bom, eu sou bom. E aí o outro batia no peito e falava, eu sou pecador, eu sou pecador. Qual dos dois está justificado, o publicano ou o fariseu? E Jesus fala, é o publicano. Aquele que reconhece as suas fraquezas, aquele que reconhece o seu pecado. E depois Jesus vai falar, e eu vim chamar os pecadores, eu não vim chamar os santos, eu não vim chamar aqueles que acham que não têm pecado, eu vim chamar os que se acham pecadores, que sabem que são pecadores. Agora, é claro, humildade não é você falar assim, eu sou pecador e vou continuar no meu pecado. Não, humildade é aquele processo de descobrir que você é pecador, descobrir as suas misérias, não ter medo dessa verdade e falar, Jesus, está aqui, ó. Eu sou podre, eu sou pecador, me ajuda, Jesus. Aí a humildade vai fazer você ir até Jesus de volta e falar, Jesus me socorre, Jesus tem piedade de mim, pois eu sou um pecador. A humildade vai fazer você ir dentro de um confessionário, confessar os teus pecados, pedir conselhos para o padre. Padre, eu estou aqui colocando toda a minha miséria diante do Senhor, eu sou pecador, Padre, me ajude. Então por isso que a verdade vos libertará, colocando a sua verdade diante de Deus, diante do Padre e diante de Deus, você vai sendo curado. Então não é que você descobre uma verdade e se alegra por essa verdade e fica nesse pecado, não. Essa humildade vai gerar conversão. (263) Deixa-me que te recorde, entre outros, alguns sinais evidentes da falta de humildade. Pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Olha aqui, agora José Maria Escrivá está dizendo coisas práticas. Para a gente avaliar se a gente é humilde ou não. Tudo que você diz é melhor que os outros. Tudo que você faz é melhor que os outros. Toda e qualquer pessoa pode fazer, mas o que você fez sempre é o melhor. Qualquer pessoa pode fazer arroz, mas o seu arroz sempre é o melhor. Qualquer pessoa pode passar roupa, mas quando você passa sempre é melhor. Qualquer pessoa pode pregar, mas quando você prega sempre é melhor. Qualquer pessoa pode cantar, mas quando você canta sempre é o melhor. Amado irmão e amada irmã, cuidado. Querer levar sempre a tua avante. Sempre quer estar na frente.
discutir sem razão ou quando a tens, insistir com teimosia e de maus modos. Então você sempre quer ter a razão. Todo e qualquer argumento, ele sempre quer ter razão, sempre quer ter acima de todo mundo. O outro pode até estar mais certo, mas mesmo assim, porque eu estou falando, eu estou mais certo que você. Dar o teu parecer sem que te peçam. Aquela pessoa, isso é traço de quem não é humilde. Ninguém te pediu tua opinião. Ninguém pediu o teu parecer. E em tudo você gosta de dar o seu parecer. Cuidado. Dar o teu parecer sem que te o peçam. Ou sem que a caridade o exija. É claro, tem horas que por caridade você não vai... Você vai dar aquele conselho, mesmo que não te pediram. Mas às vezes a caridade não está exigindo, não está pedindo, e mesmo assim você quer dar. Irmão, eu tô virando a página aqui, e agora que eu estou vendo que ele é muito grande, este versículo, esse parágrafo, 263. Então nós vamos fazer o seguinte, eu não vou continuar. Nós vamos continuar na próxima semana esse parágrafo, porque aqui tem coisa muito boa e eu não quero ler aqui corrido. Podia ler aqui corrido em 3 minutos para vocês, daria para ler, mas nós vamos meditar. Eu não vou desesperar na meditação, porque a gente tem feito um caminho muito bonito e com muita calma, sem desespero. Então tá bom? Não é no próximo programa, porque o próximo programa a gente vai para o Forja. Né? Então, quando voltarmos ao suco, nós voltaremos no 263. Gente, que maravilhoso o programa de hoje, né? Que maravilhoso. Eu confesso para vocês que este é um tema muito caro para mim. Eu gosto de meditar sobre a humildade. Gosto. Porque se a gente não meditar isso, se a gente não tentar viver isto, se nós não tentarmos viver isto, Deus não pode agir em nós. Eu quero convidar você no final deste programa, porque teve um momento aqui que José Maria Escrivá fez isso, né? Pede a verdadeira humildade. Pede a verdadeira humildade. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti agora. No final deste programa, nós queremos pedir a Ti a verdadeira humildade. Senhor, nós estamos entendendo que a humildade é muito necessária. Senhor, nós estamos entendendo, a humildade é importantíssima. Hoje nós vimos, Jesus, que a oração é a humildade do homem, a fé é a humildade da razão, a obediência é a humildade da vontade, a castidade é a humildade da carne, a mortificação exterior é a humildade dos sentidos, a penitência é a humildade de todas as paixões, a humildade é a verdade no caminho da luta ascética. Nós vimos que ser humilde é saber-se nada diante de Deus. Nós vimos que precisamos aprender a ser humildes como o Senhor é humilde. Dai-nos a humildade, Jesus. Dai-nos a humildade, Jesus. Eu quero aprender contigo que foi manso e humilde de coração. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Eu quero aprender com a Virgem Maria, que foi a mais humilde serva do Senhor. Que eu não queira me elevar. Que como o Senhor, como nós lemos hoje em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, que como o Senhor eu me rebaixe, como o Senhor eu me rebaixe. Dai-nos a verdadeira humildade, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e nós nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.